Eu vejo o porquê que os esportes por muito tempo foram ignorados por essa galera. Porque é uma galera que fala, ai, pelo amor de Deus, esse joguinho aí, tá bom, faz aí você que eu vou cuidar do futebol do Flamengo, tá? Meu nome é Bárbara Gutierrez, eu sou editora-chefe do Versus. Roque Marques Neto, sou jornalista de esportes. Meu nome é Felipe Guerra, sou jornalista e fotógrafo, tenho 31 anos e trabalho com esportes desde abril de 2017. E eu trabalho com games e esportes há mais ou menos 4 ou 5 anos. Eu trabalho com cobertura de esportes desde outubro ou novembro de 2015, então já são 4 anos quase. O jornalismo de games, eu sinto que ele é um pouco, eu não queria falar limitado, mas você não tem um escopo tão trabalhado quanto no esporte. Então ele é meio que a vertente do jornalismo de games que cobre jogos competitivos. Então a gente não foca no produto em si, não no jogo, mas sim nas competições, nos jogadores, nas histórias, nos times. E grande parte da fotografia de esportes envolve basicamente você fazer uma sequência imensa de fotos que são padronizadas. Todos os jogadores têm que ter uma foto, por exemplo, jogando. Muitas vezes a gente vê o mercado de jornalismo e esportivo tentando se assemelhar ao jornalismo de esportes tradicionais, por assim dizer. A gente não tem uma cobertura tão intensa quanto no esporte tradicional, por exemplo, os caras entrevistando pós-jogo, vai lá, fala com todos os jogadores, fala com, sei lá, 3, 4 jogadores, fala com o treinador. E a gente também tem as inspirações de programas, de formatos, etc. Só que a gente ainda precisa achar o nosso próprio jeito. A gente é um pouco mais brando do que a galera do esporte tradicional. Não sei se isso é uma tendência, se sempre vai ser assim, ou se é meio que uma coisa de uma área que está se desenvolvendo ainda. Mas eu não acho que o jornalismo esportivo tenha que ser exatamente a mesma coisa do jornalismo de esportes tradicionais. Só que ainda assim a gente tem certa dificuldade em ter uma aderência maior em certos campos. Então, por exemplo, agora a gente tem o Sport TV. Veículos tradicionais como ESPN, Sport TV, tantos outros, lá fora como a Turner, etc. Eles estão investindo agora nos esportes, mas por muito tempo eles ignoraram esse mercado. Chegou um jornalista lá que cresceu, chegou à direção e falou: meu, eu gosto de jogos eletrônicos, vamos cobrir isso. Não é isso, eles sabem que vai dar acesso, que tem um potencial muito grande. Ai, nossa, meu filho gosta tanto, então eu vou investir. Eles estão atrás de uma audiência que eles estão perdendo. Os millennials para baixo, geração Z, essa galera toda, a gente não assiste mais TV. Ao ponto que vai se tornando uma coisa cada vez mais rentável para a grande mídia e também que ganha mais atenção do público que muito dos esportes tradicionais. Então a galera passa a respeitar mais. Então mesmo que não concorde, acha aquilo absurdo, fica mais na dele porque sabe que se falar vai ser pior. Mas é engraçado ver como as pessoas ainda demoram para entender a profissionalização desse mercado. Ainda rola muito isso do jornalista tradicionalzão, de esportes e de outras áreas, ainda levar como na brincadeira. Já sei de relatos de, gente sair de reunião porque ia falar de esportes. Por conta disso, a gente teve o nascimento, o crescimento de veículos especializados. A mídia especializada são aqueles portais que nasceram para cobrir esportes, né, ou vieram dos games para esportes. Como, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o Mais Esportes, tem o Versus, tem o Draft 5. Esses portais eles têm uma tendência de ter jornalistas ou não jornalistas, né, pessoas que escrevem ali e tal, mais novos. O Versus, a gente fala sobre os números incríveis dos torneios, os valores absurdos de premiações, quanto que essa indústria movimenta, justamente para ensinar essas pessoas e mostrar para elas que o que a gente faz é profissão e sério. Vendo isso, um cara que já viveu tantos campeonatos, acho que isso dá uma queimada na imagem do Brasil? Você fica preocupado de outras empresas não olharem tanto depois desse campeonato? É complicado mesmo. Esses portais, eles identificam mais fácil as tendências, o que o público quer, eles têm uma linguagem muito mais leve, você pode, por exemplo, ficar usando palavras em inglês que, sei lá, farmar, jungle. No UOL, quando eu escrevia, eu não poderia usar a palavra pro players, por exemplo. Eu tinha que usar jogadores profissionais. Tudo que eu faço, pelo menos, é na tentativa de mostrar o que é o esporte eletrônico e muitas vezes sem mostrar necessariamente um computador, um console ou uma pessoa jogando. Quem é o
mais conhecido nos esportes do Brasil? Fallen ou Alanzoca? Você quer mesmo saber? Então vem comigo para as principais notícias dos esportes, mas antes, dá um like no vídeo, aperte o sininho e se inscreva no canal. A forma de consumo de conteúdo, de informação, ela tá mudando muito. Isso acaba aproximando a galera da comunidade, criando figuras que a comunidade sabe, pô, aquele cara, ele manja muito de LoL, manja muito de CS, manja muito de Rocket League. Primeiro nós temos a cobertura de competição, que são os resultados, que são as matérias falando sobre transferência de jogador. Sei lá, se eu vou para um campeonato e um time acabou de mudar a line. Aí eu tento entender nesse movimento por que isso foi feito, o que esse jogador traz, comparar, sei lá, o histórico desse jogador. Eu sempre estudo bem o evento e também o jogo, né? É crucial que o fotógrafo entenda perfeitamente que jogo é aquele. Você tem que entender o momento de pico de emoção ali para saber quando vai render uma foto muito específica. Isso sem falar nas matérias investigativas que a gente tem também às vezes. Vamos supor, uma equipe que deixa de pagar os jogadores, uma organização que lava dinheiro. Quando a gente fala sobre jornalismo de esportes é muito louco, porque a gente tem uma proximidade muito grande do público e dos pro players. Como é um meio muito novo, todo mundo é mais jovem, como eu falei, toda aquela coisa que aproxima os jogadores da comunidade também aproxima os jogadores dos jornalistas. Então, pô, eu tenho amigos que são jogadores. Como que você vai ser amigo de um cara que provavelmente um dia você vai ter que fazer uma matéria sobre? E a ética nesse caso? Como que vai ser? A gente sabe diferenciar quando é profissional, quando é pessoal, então é uma coisa difícil, não é tão simples assim como eu tô falando. Às vezes o cara te fala uma coisa que, pô, você quer muito publicar. Aí cada um senta como um profissional ali e conversa, não, vamos fechar isso aqui, é negócio, vamos... Saber diferenciar, né? Saber a hora que o cara é seu amigo e a hora que você tem que, sei lá, criticar ele, você tem que dar uma notícia que não é tão legal assim sobre ele. Ainda hoje, mesmo com a galera felizmente me conhecendo, eu não chego, vamos fazer foto, mas eu evito ao máximo qualquer tietagem, por mais que eu não questione quem faz isso, contanto que faça de maneira consciente, mas... Os torcedores, eles estão mais próximos dos jogadores. Eles podem, sei lá, encontrar o jogador numa partida online. Então, toda essa proximidade reflete também na nossa cobertura. Nos esportes, a gente tem as redes sociais. O Instagram, o Twitter, o Facebook, as lives. Quando um jogador quer falar alguma coisa para o público, ele simplesmente abre o Twitter e escreve. Quando ele quer fazer um vídeo de esclarecimento de alguma treta que aconteceu, ele não precisa ligar para mim e falar, Bárbara, eu quero dar uma entrevista. E a gente tem como trabalho entregar justamente o que esses jogadores não falam, o que eles não falam na stream, o que eles não postam no Instagram. É muito importante a gente ver a diferença entre o jornalismo especializado de esportes e produtores de conteúdo, como youtubers, streamers e até mesmo essas pessoas que escrevem nos blogs próprios de comunidade para comunidade. Muitas vezes, esses produtores de conteúdo podem evoluir e ir para uma redação e se tornarem jornalistas especializados? Óbvio. Eu acho que a gente tem um grande problema com isso, na verdade, com que os portais especializados acabam trazendo. São muitas pessoas que, por ter um pouco de conhecimento em esportes, elas estão aptas a fazer aquilo, mas na verdade elas não entendem muito de jornalismo. Então é uma coisa tudo muito engessado, assim, sabe? Tudo muito ensaiadinho, bonitinho, do jeito que as organizações, que as publishers e que os times queriam. Eu sinto falta de conteúdo mais aprofundado, né? Ninguém questiona quanto esse time pagou nesse jogador, por que esse jogador saiu do time. Os times não querem que você fale esse tipo de coisa, que fure esse tipo de informação. Não quer bater de frente com a organização, então assim, eu sinto um pouco de falta disso. Eu não sei se... Medo das organizações, medo dos jogadores, medo do público, medo das publishers. A gente tem gente muito boa produzindo conteúdo. Mas acho que a gente tem muito a aprender ainda com a mídia tradicional. Na questão de profissionalismo, é a parte que a gente mais tem a aprender desse mercado, principalmente. Quando a gente olha para o escopo de mulheres dentro da cobertura jornalística de esportes, a gente tem muita visibilidade, mas em números a gente ainda tá chegando lá. Tipo, toda vez que a gente vai em evento, o merchan que o evento dá pra gente que é jornalista é pra homem. Porque só tem essas camisetas enormes. Eu consigo fazer disso um vestido.
Eu gosto muito dessa evolução que o jornalismo de esportes e games está sofrendo. Então isso eu acho muito doido, assim, a galera olhando para o jornalismo de esportes, enxergando isso como uma carreira. Se dá para viver bem com jornalismo de esportes, financeiramente falando, é difícil, bem difícil no começo, né? Você precisa encontrar um veículo certo que vai te pagar um salário legal, que vai te dar estrutura para trabalhar, vai te dar tranquilidade, você vai saber que você não vai ser demitido a qualquer momento. É uma coisa para pouquíssimos profissionais hoje no Brasil. Mas, são poucos os veículos que têm CLT, tá? Muitas vezes é tudo PJ. No meu caso, principalmente, poder não ter um chefe, assim, tem sido um diferencial muito feliz, eu estou gostando muito. Poder trabalhar com algo que você gosta, poder, assim, saber que pelo menos há a chance de conseguir se sustentar bem, investir, melhorar equipamento, melhorar conhecimento, melhorar a vida em geral. E assim, conhecer gente, viajar, experiências novas, pra mim tudo tem sido maravilhoso. A parte boa, viajar para cobrir campeonato e não sei o que, fazer umas paradas muito doidas. As amizades e todas as pessoas que cercam os esportes, com certeza são a parte mais da hora. Campeonato de jogos? Mas isso existe? E você trabalha com isso? Sim, eu trabalho com isso. E adivinha só, não estou sentada por 8 horas jogando. Queria muito, inclusive.